Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium. Seja bem-vindos e bem-vindas, todo mundo aqui. Legal, maravilha. Então vamos lá, vamos chamar Carlos Legal, visualizar e vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Enquanto isso, duas coisinhas bacanas para vocês fazerem. E avisando amigos e amigas, e vocês também darem aquele coraçãozinho. Deixa eu ajeitar aqui a minha imagem agora para enquadrar. Chega um cara de 2 metros de altura e desloca o vídeo. Muito bem. Show de bola. Legal. E aí, seja bem-vindo, tudo ótimo, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos aumentar a altura aqui. Eu que agradeço. Estou vendo vários amigos e amigas aqui na sala. Regina Junqueira, lá de Porto Alegre. Bem-vinda, minha querida. Essas nossas salas sempre são muito bem frequentadas. Aqui é só gente top, cara. Muito bem. Legal. Muito bom. Pessoal, então, vamos lá, vamos começar esse nosso papo aqui. E eu sempre gosto de começar essas lives com uma pergunta, sempre perguntas fáceis, eu não gosto de perguntas difíceis. Então, primeira pergunta para você, meu querido, é a seguinte: Carlos Legal, quem é você? Quem sou eu? Olha, no mínimo eu sou legal, né, Lanes? Brinco que, por exemplo, na academia, né, eu digo, olha, vocês vão ter aula com o professor mais legal, né, da fundação, por exemplo, enfim. É uma brincadeira que eu gosto de fazer. Bom, eu sou uma pessoa simples, né, sou pai da Ana Clara, pai da Lorena, marido da Ana, um amante da vida, uma pessoa que adora o conhecimento. Eu sou uma pessoa que tem um amor muito grande pelo conhecimento, pelas coisas profundas da vida. Então, por isso, quem me conhece sabe que eu navego aí por diversos mares, né? E isso, de certa forma, me ajuda a construir essa pessoa que sou e que eu espero continuar sendo legal com todo mundo. Com certeza, com certeza. Meu querido, nós estamos aqui com figuras muito queridas também. Robson Santarém, Regina, grande, cara. Kátia. Às vezes fica um pouquinho difícil de rolar a imagenzinha aqui no celular, mas é muito gostoso ter todos vocês aqui. Ah, show, maravilha, também é uma das nossas autoras. Vamos nos encontrar. Atenção, pessoal, já fica aqui um lembrete. Quinta-feira que vem, 8h, nós vamos ter nosso webinar com todos os autores e autoras, né? Isso é, todos os autores, que é o Carlos, e as autoras, que é um grupo de meninas que nós chamamos de meninas superpoderosas aí. E depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Me escuta bem? Show de bola. Então vamos lá. Galera, isso tudo é combinado, viu? Para que a gente mostre que a gente é inteligente emocionalmente, como lida aí. Não tem nem cabelo. Pois é, não tem mais nem o que arrancar. Mas, querido, é o seguinte, a minha primeira pergunta para você é: como é que bateu em você aquele primeiro dia que a gente conversou, que saiu esse convite para você coordenar o dossiê? Como sempre, né? Estou bastante ocupado com um monte de coisa, e aí você me vem com esse desafio, né? Como eu brinco, você é um dos meus amigos que sempre me tira da zona de conforto, né? Eu falei, caramba, qual que é o prazo, Lanes? Lembra disso, né? Daqui 2 semanas. Eu falei, caramba,
E aí, além de mobilizar, né, um grupo de outras amigas também para poder a gente fazer essa construção em conjunto. Mas assim, é sempre um sentimento de muito desafio e um sentimento também de gratidão, de se colocar à prova, né? Porque além do meu carinho e da minha consideração por você e pela revista, né, que é um meio de comunicação que veio se fortalecendo como uma grande referência, não só em coaching, mas na área de desenvolvimento humano. Então eu falei, poxa, que oportunidade incrível, né, de estar junto com o Lanes e trazer gente nova também para a revista, né? Exatamente. Esse também foi uma experiência muito positiva. Show de bola. Então vamos lá, meu caro, vamos começar, já que o nosso foco aqui é falar sobre pessoas, sobre o ser humano, e aí a gente está falando muito sobre desenvolvimento humano. E o ser humano e emoção é tudo a ver, né? Não dá para a gente tirar esse componente emocional, embora as tentativas sejam muitas, né? Os apelos, não, você precisa ser racional, você não pode deixar que as suas emoções elas tomem conta e por aí vai. Só que nós somos uma coisa só. Como bem dizem os policiais, chamam a pessoa de indivíduo, né? E nada mais correto, porque indivíduo é aquele que não se divide. Então, quando nós olhamos o ser humano com suas emoções, eu estava comentando com você agora há pouco sobre a postagem que nós acabamos de fazer, dizendo que segurar os cachorros não é ter inteligência emocional. Mas as pessoas têm muito esse conceito, né? Ela tem que segurar as emoções numa coleira super forte. E aí? Como é que você tem acompanhado esse processo das pessoas segurando as emoções na coleira? E aí? Olha, eu acho que é quase que impossível a gente segurar as emoções na coleira. É um processo que é natural do ser humano. Acho que uma coisa importante, né, que a gente precisa também ajudar o público a compreender, de que a emoção ela não é nem positiva nem negativa. Então, a emoção é emoção, é algo natural do ser humano. E tanto é que a gente não tem controle. Você não diz, olha, eu não vou sentir raiva diante dessa situação, ou não vou sentir medo, ou não vou ficar triste. Isso não existe. Agora, na minha experiência, o que penso é que a emoção ela gera um comportamento, e esse comportamento gera consequências. Então, por exemplo, a própria raiva ela tem dois aspectos. Um aspecto que ela pode gerar um impacto e uma consequência negativa, se, por exemplo, a raiva gerar um comportamento de violência, que faz com que o indivíduo fale bobagens para outras pessoas, ou então até parta para uma agressão física. Agora, a mesma raiva, ela pode te gerar um comportamento de indignação e te fazer se posicionar diante de uma injustiça, ou então te gerar um ímpeto de realização. Assim como o medo, por exemplo, ele pode me congelar e me impedir de fazer alguma coisa construtiva, ou até dar limite a alguém. Mas, por outro lado, ele pode me gerar ali um comportamento de segurança, de cautela, de autocuidado, autopreservação. Uhum. Eu penso que, independente de qual seja a emoção, e aí entra muito o processo do autoconhecimento, primeiro, reconhecer que você está sentindo, né? Estou com raiva, estou com medo, estou triste, e estar atento ao que essa emoção vai catalisar e gerar de comportamento. É como eu penso e como eu vivo também. Então eu diria o seguinte, que a gente precisa aprender a adestrar o cachorro. Né? Porque o cachorro ele tem que ser teu amigo também. Às vezes ele vai te proteger. A raiva pode ser um elemento importantíssimo ali para te proteger. Com certeza. Eu lembro de uma entrevista de aquele paraquedista famoso brasileiro que faz muito wingsuit, né? Que ele
pula e fica voando com aquele aparato dele, que perguntaram para ele, né, se ele não sentia medo de fazer aquilo que ele fazia, né? E ele disse, sim, é claro que sinto medo. O dia que eu não senti mais medo, eu não faço mais, porque não tem mais sentido. Então isso tem muito a ver com isso que você disse, né? O medo como sendo um elemento que me traz estímulo, me traz desafio, mas também me sinaliza barreiras, e a ausência do medo pode ser uma das coisas mais perigosas na vida de uma pessoa, né? Ah, sem dúvida. Eu vou te contar uma experiência aqui em casa, né? Eu ando muito de bike, né? Você sabe, somos ciclistas e tal. E eu tenho um sonho, que eu quero comprar uma moto para viajar. E a Ana, minha esposa, ela vem e diz assim, nossa, mas por que você vai comprar moto? É tão perigoso, né? Aí eu digo a ela, não, fica tranquilo porque eu tenho medo. Aí ela fica mais confusa, porque, pô, como é que você tem medo e quer comprar uma moto? Não, eu tenho medo. Mas veja, o medo fará com que eu desenvolva uma direção defensiva, de que eu ande equipado, mas o medo não precisa evitar que eu tenha uma experiência bacana, percebe? Uhum. Então, como é que acho que o grande desafio quando se fala de emoções e inteligência emocional, é o grande aprendizado de cada um de nós, é a gente aprender a dar função para as emoções. Elas precisam ser funcionais. Mas isso envolve e exige um trabalho interior, né? Porque a coisa não vem de graça. A Roberta falou agora há pouco aqui, ela falou que a gente precisa prestar atenção na tal da positividade tóxica. Isso já faz um certo tempo que vem repercutindo, né? Que é essa cobrança de você ser sempre positivo, você sempre para cima, sempre alegre, e não dá. É como se eu tivesse que sempre que eu estou triste, eu tenho que vestir uma máscara de feliz para mostrar para a sociedade do Instagram, do Facebook, que eu estou feliz. Como é que você vê isso atrapalhando as pessoas nesse ganho de consciência do que elas efetivamente estão sentindo? Eu acho que, em primeiro lugar, tem muita confusão com relação às emoções. A primeira confusão é as pessoas classificarem emoção como emoção positiva ou negativa, ou emoção tóxica ou não tóxica. Como eu expliquei, emoção é emoção. Ela é um elemento natural do ser humano, e não só do ser humano, mas se você tem um cachorro, por exemplo, você sabe que o cachorro manifesta emoção, né? Eu penso assim que o grande problema, e aí eu vou falar um pouquinho da obra do Paul Ekman. E, quem não conhece, o Ekman ele é uma grande referência nas microexpressões faciais. Ele fez um trabalho incrível, né, na identificação de que as emoções são biológicas e não culturais. E tem um quadro do Ekman que ele faz uma distinção entre emoção, humor, traço e distúrbio. E aí vou pegar a questão da alegria, né, ou da felicidade, que é uma emoção básica. Ele diz assim que a alegria é uma emoção, a felicidade é um traço, um humor, o otimismo é um traço da emoção alegria, mas ela também tem um distúrbio, que é a mania. Então, uma pessoa que é muito feliz, né, entre aspas, ou uma pessoa que demonstra muito otimismo, ela corre o risco de perder a conexão com a realidade. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma puta crise. Então, a gente também sente tristeza em saber que um amigo está doente, medo, né, de a gente adoecer e não vir a superar o problema da doença. Mas assim, vamos ter um otimismo, esperança interna à pessoa, porque ela não está bem, né? Ela não está conectada com a realidade. Por exemplo, aí vamos entrar um pouco no tema da nossa amiga Andréa Salsa. Você está vivendo uma baita de uma crise na empresa ou na família, seja lá o que for. E aí vem aquela pessoa mega, super otimista. Não se preocupe, tenha esperança, tudo vai dar certo no final. Calma, menos.
porque isso desconecta a pessoa daquela situação, daquela realidade. Então eu acho que a gente também tem que ter um certo cuidado com isso, porque eu percebo que na modernidade a gente acaba assim criando uma ilusão, né, uma vida idealizada, que no final das contas me parece que não é exatamente aquilo que a própria pessoa está sentindo. O corpo dela está falando alguma coisa para ela e ela não está prestando atenção. Então é meio como uma cortina de fumaça, esse excesso de alegria, né, que muitas vezes as pessoas manifestam. Isso passa um pouco por aquele nosso papo de outro dia, que você estava dizendo que você também passa por isso, que as pessoas falam assim, nossa, mas você é tão calmo, nossa, mas você é tão zen. Então tem uma coisa que é aquilo que a gente transparece para os outros e aquilo que realmente está acontecendo dentro da gente. Fala um pouquinho disso, meu amigo. Essa é uma situação muito engraçada, porque você sabe que eu medito há 30 anos, né? Lido com yoga, meditação e esses estudos da filosofia, principalmente as filosofias asiáticas. E as pessoas vêm dizendo, né? Ai, como você é tranquilo, calmo. Mal elas sabem, né? Os tombos que eu já tomei. E eu costumo dizer o seguinte, olha, eu medito, mas não medito porque eu sou santo. Eu medito porque eu preciso, né? Porque na minha juventude, e inclusive eu coloquei isso na apresentação do dossiê, eu era um jovem impulsivo, com baixa inteligência emocional, encrenqueiro, e comecei numa fase da vida a ter alguns prejuízos, né, do comportamento inadequado. Um baixo nível de empatia também. E claro que isso tem uma forte influência de pessoas da família, né? As figuras parentais. Então, veja, eu sou descendente de espanhol. Todo mundo sabe que espanhol é um dos povos mais tranquilos e zen do planeta. Né? Claro que não. São impulsivos, aquela ideia do sangue quente, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava cuidar disso. Então, na adolescência, já, né, antes dos meus 20 anos de idade. A minha mãe começou a praticar yoga quando eu ainda era adolescente, e eu percebi ali o benefício que a prática trouxe para ela, inclusive para que ela pudesse superar uma depressão. E aí, quando eu percebi que ela estava melhorando, que ela estava se fortalecendo, eu falei, nossa mãe, que coisa legal. E aí eu disse a ela, eu me lembro de uma conversa, eu falei, mãe, eu percebo um cachorro raivoso, estou pegando a imagem que você colocou lá na página, né? Mas um monstro dentro de mim, alguma coisa que pode me machucar e fazer machucar os outros. E eu preciso aprender a cuidar disso. Foi aí que ela me trouxe, né, essa oportunidade e me apresentou. Eu tinha uns 19, 20 anos de idade, mais ou menos, quando efetivamente comecei a praticar. E aí fui fazendo, né, um trabalho, outras coisas também, arte marcial, por exemplo, né. Me envolvi uma fase da vida um pouco com judô, com karatê. Tá certo que eu só apanhava, né, mas isso também ajuda a gente a se colocar em determinados limites, né. Eu acho assim, Lanes, que o grande desafio e o aprendizado que eu tive na minha vida com relação a isso é aprender a canalizar as emoções para algo construtivo e produtivo. Né? E aí a gente tem, dentro da literatura, todo aquele escopo, né, que foi muito popularizado pelo Goleman, no processo do autoconhecimento, do autocontrole, da automotivação, que são as inteligências intrapessoais, eu comigo mesmo, mas também a empatia e as habilidades sociais, que é a minha relação com o mundo. Então, uma outra coisa também que eu penso, assim, a nossa sociedade, ela nos pressiona e nos estimula a você ter uma boa relação com o mundo.
Cara, mas você não vai ter uma boa relação com o mundo se antes você não tiver uma boa relação consigo mesmo. Uhum. Né? E aí você precisa desenvolver práticas ou autoconhecimento, ou ter figuras que possam também te influenciar positivamente nesse sentido, porque o meu artigo que fala de mentoria trata exatamente sobre isso, né? O quanto que a tua rede de relacionamento e figuras influentes em você podem te estimular ou a procurar ajuda ou mesmo a modelar, né? Você modela o comportamento do outro também. Uhum. Então eu brinco assim que a gente aprender a se fortalecer emocionalmente é como ir para a academia. Então você vai para a academia, você é uma pessoa sedentária, você, por exemplo, não tem força, não tem resistência física, não tem flexibilidade. E a analogia que eu faço é a questão da impulsividade, do baixo autocontrole, da baixa empatia. Aí você começa a treinar. E aí o teu corpo vai se fortalecendo. Da mesma maneira que uma prática como meditação, ou uma prática que te busque ou te proporcione autodisciplina, ela vai te ajudando a você a se modelar, a se fortalecer. Eu até gosto de dizer que a nossa mente é como se fosse um músculo. Você vai treinando, né, vai ganhando musculatura, e isso te habilita a lidar com os desafios da vida de uma maneira mais apropriada, mais adequada, estabelecer relações positivas, construtivas, manter a tua saúde e teu equilíbrio mental e emocional. Isso dá trabalho, né? Não adianta simplesmente a gente saber que é bom, saber que é importante, mas a minha grande crítica hoje é, ok, e aí, o que eu faço para alcançar estabilidade, né? Para construir esta habilidade? Então, um próximo ponto aqui para a gente ir aprofundando um pouco mais essa conversa é falar sobre aquele primeiro item que você falou, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento também é outra coisa falado em versos e prosas, cobrado de todo mundo. A maioria acha que já tem autoconhecimento, mas é uma das coisas mais difíceis e complicadas, olhar para si mesmo e compreender quem eu sou. A pergunta quem sou eu, né, uma das perguntas mais simples e antigas, é interessante porque sem querer polemizar muito, né, só um pouco, mas se a gente considerar que nós temos uma essência e nós desenvolvemos uma personalidade, e essa personalidade é o nosso ego, e o ego não sou o eu, e quando eu digo eu me conheço, eu estou falando de quem? Estou falando sobre o personagem que eu uso para transitar na vida, ou estou falando sobre minha essência? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. E aqui a grande pergunta é como? Então, o que você diria que são elementos legais para a gente desenvolver esse autoconhecimento? Olha, eu penso que, assim... uma coisa importante. Uma coisa importantíssima, Carlos, sem querer interromper você, mas dê a formulinha em 3 passos básicos, senão a pessoa não vai seguir mais. Bom, primeiro ter clareza sobre teus pontos fortes e pontos fracos. Uhum. Autoconhecimento de uma forma simples é isso. Quais são os meus gatilhos emocionais? O que pode, por exemplo, me provocar raiva, ou medo, ou tristeza, ou nojo, seja lá o que for. E a gente criar um espaço de reflexão, sabe, Lanes? Porque assim, eu só posso me conhecer até onde eu era ontem. Hoje eu sou uma nova pessoa, né? A gente não tem muito essa dimensão, mas hoje eu sou um ser inédito. Acontecerão coisas na minha vida, e aí é um ponto importante também, porque às vezes a gente acha que tem autoconhecimento, mas acontece um determinado evento com a pessoa, e toda aquela casca que a pessoa demonstra, ela é colocada em xeque diante de uma crise, por exemplo, ou um evento, ou qualquer outra coisa inédita que aconteça na vida dela. Pra você ter uma ideia, né? Hoje eu recebi um recado de uma amiga, ia relatando, pedindo uma ajuda, que uma outra amiga estava
com Covid, parece que o marido também está com uma situação assim bem complicada, né? E a pessoa está bem desesperada. E ela veio me pedir uma ajuda, falou, Carlos, olha, tem alguma meditação, né, que possa ajudar, não sei o que e tal. E eu disse exatamente o que eu vou dizer para você e digo isso para várias pessoas. Não deixe que uma crise seja o motivador para que você busque o fortalecimento interno. Essa é uma coisa que a gente deveria fazer de uma forma preventiva, de uma forma mais protagonista. Primeiro porque eu vejo valor naquilo. Por exemplo, autoconhecimento, você vai despertar autoconhecimento, na minha visão, se você vê valor no autoconhecimento, no autoestudo. Não porque aconteceu uma crise contigo, porque você vai estar muito despotencializado para lidar com a situação, sabe? É como eu penso. Então, só que isso remete a gente ao começo da sua fala do nosso bate-papo aqui. Você falou, puxa vida, você tem a capacidade de me tirar da zona de conforto. E a crise não é exatamente esse gatilho que tira a pessoa da zona de conforto, que até então ela não precisava olhar para ela ia na praia, ficava lá olhando o mar e tá tudo certo. Só que quando vem a crise, ela toma consciência de que ela não se conhece, ela não tem domínio sobre o que sente, ela fica completamente perdida e aí começa aquela apelação para tudo quanto é lado. E aí? A crise vai afetar qualquer um. Vai afetar pessoas que estão mais fortalecidas ou maduras emocionalmente, outras pessoas que eventualmente não estejam. A grande questão é o como você vai enfrentar. E a gente sabe que pessoas que não têm esse autoconhecimento vão sofrer muito mais numa crise. Pessoas que têm algum trabalho interior, algum autoconhecimento, vão passar por uma crise de uma maneira diferente. Veja, não significa que não passarão por medo, por tristeza. Eu já tive algumas boas crises na minha vida. E eu me lembro que a minha qualidade de enfrentamento, a qualidade, por exemplo, de reflexão, me ajudou muito nesse processo do enfrentamento. Por exemplo, a meditação, e aí você encontra isso bastante no budismo, e inclusive a Márcia Popp, que fala sobre a relação da inteligência emocional com a inteligência espiritual, ela fala bastante sobre a equanimidade. A equanimidade é uma virtude que ela pode ser traduzida como serenidade em qualquer circunstância. Você sabe tão bem quanto eu que a mente humana ela tende a se agarrar a tudo aquilo que te dá prazer e repudiar o que te traz desconforto e sofrimento. A gente quer escapar daquilo. Equanimidade, então, é uma virtude muito útil para que a gente possa ter uma qualidade de enfrentamento, porque independe se eu estou vivendo o caos ou estou vivendo um momento próspero, eu preciso manter a minha capacidade reflexiva, um certo distanciamento. Porque se eu estou muito envolvido com aquilo, eu perco a minha capacidade de pensar e de racionalizar para tomar decisões melhores para me colocar numa situação de qualidade para o enfrentamento. Eu sempre gosto de associar a equanimidade com a resiliência. Esta virtude da equanimidade, que é a serenidade em qualquer circunstância, me traz a possibilidade de ser mais resiliente. Isto é, aproveitar aquela situação que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo, para que eu tenha aprendizado, para que eu tenha crescimento, para que eu me torne um ser humano melhor. Né? E eu acho sempre que uma crise, aí é muito uma crença pessoal, ela te traz oportunidades. Né? E eu mesmo me eduquei a fazer a seguinte pergunta quando vivo uma crise ou uma perda. Automaticamente eu faço a pergunta interna: o que essa experiência pode me ensinar? Qual é a lição que está escondida que eu ainda não consigo enxergar? E aí, claro, às vezes demora para vir, né? Mas acho que essa disposição interna ajuda a trazer um pouco mais de clareza e lucidez
para lidar com aquilo, não é que é sem sofrimento, mas é lidar com aquilo, talvez aproveitando aquela experiência para que ela te traga algum ganho, né? E assim, um ganho interno. Legal, você falou sobre a meditação, que é um caminho que você segue há 30 anos, eu há 20, e é interessante porque quem olhar o seu Instagram vai ver muitas fotos de você andando de bike, capacete, hoje fiz 20 quilômetros, 25, 30, nossa querida amiga Ana Paula Peron, que está aqui agora, que agora também é uma ciclista, também postando as suas fotos de pedal, ali no Riacho Grande. E assim, o ciclismo ele sempre foi o meu esporte de paixão, né? Então eu pedalava assim 60 quilômetros por dia, durante cerca de 20 anos eu fiz isso, né? Depois passei a correr, então aí por muitos e muitos anos corria 10 quilômetros todos os dias, isso era uma rotina para mim. Então quando convidava alguém, vamos fazer exercício, eu pensava, qual é o exercício? Vamos correr, quanto? 10, 6 quilômetros por dia. Não, obrigado, mas não. Então, assim, se eu convidar alguém para fazer ciclismo, para fazer triatlon, para fazer corrida, requer nossa senhora, uma energia enorme. Agora, quando eu convido alguém para meditar, a única coisa que a gente precisa fazer é encontrar um cantinho, sentar e ficar em silêncio. E aí a minha pergunta para você, que além de grande meditador, é professor de meditação também, por que essa resistência que as pessoas têm em meditar? Que é como se fosse fazer um triatlon. É difícil saber, mas talvez um pouco de temor de olhar para si mesmo. Uma coisa que eu aprendi, Lanes, na meditação, é que quando a gente silencia, a gente percebe o barulho interno. Uhum. E esse barulho perturba. Exato. Né? A gente tem que ter, assim, uma boa dose de coragem, de determinação, disciplina, para você se confrontar com esse barulho, né? Com esses demônios, esses dragões, são as nossas tendências, né? Os nossos desequilíbrios. Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles emocional, mental, né? Uhum. Então eu acho que assim, eu percebo que as pessoas têm um pouco de um medo de entrar. E aí vem uma outra preocupação, que é a questão da popularização da meditação. No sentido de que, olha, faz 5 minutos que tá bom. Assim, eu não sei se tá bom. Porque é a mesma coisa você ir para a academia e dizer, faz um exercício de supino que tá bom. Não vai funcionar assim. Então você precisa criar um hábito, né? E incorporar na vida. Mas você só vai aprender não pela necessidade, porque vê valor. Uhum. Né? Cara, nós começamos aqui a ter uma enxurrada de comentários sobre essa questão dessa resistência interna, o medo de olhar para si, o medo de olhar para os seus próprios, entre aspas, monstros, né? Então, assim, esse daí é um sentimento que está muito presente. Pois é. Agora, é criar disposição, né? Vou fazer e pronto. Não vou ficar dando desculpa. Se eu quero... eu acho que assim, a serenidade, a equanimidade, por exemplo, que apareceu aqui, né, no comentário da própria Márcia. Uhum. Ele é um processo que dá trabalho, gente, você construir isso. Sim. Não vem de graça, não vem assim, pela uma iluminação ou uma pílula que você toma. É uma disciplina. Eu acho que a grande dificuldade assim que eu percebo, né, e até feedback que eu recebo das pessoas é a disciplina. Aí as pessoas me perguntam, nossa, mas você é tão disciplinado? Eu falei, mas para ter disciplina também eu preciso ter uma decisão. Porque eu tenho preguiça para levantar de manhã
e sentar e meditar. Às vezes eu estou cansado, estou com sono, prefiro ficar na cama. Às vezes até fico, e não tem problema com isso. Mas eu coloco ali aquele momento que é um momento de cultivo. É um momento, para mim, é um momento de estar com o Carlos, né? De descobrir as minhas potencialidades, de às vezes precisar tomar uma decisão e acessar esse espaço interno para me ajudar a me centrar e me conectar com o fluxo da vida. Aí eu acho que também a gente tem essa conexão com a espiritualidade, né? Porque, no meu entendimento, espiritualidade não é uma coisa abstrata da vida, ela é na vida cotidiana. Né? A gente demonstra o nosso valor espiritual vivendo, nas escolhas que eu faço, na hora que eu enfrento uma situação, seja lá o que for. Então é para o cotidiano mesmo. Mas eu preciso ir para um lugar interno para que eu possa buscar esse repertório, essa fortaleza, e depois isso está no meio, né? Está na vida prática. A Kátia comentou aqui que quando a gente silencia, percebe esse barulho interior, né? A meditação ajuda muito. Quero dançar com os meus dragões, né? Legal. Até descobrir como é bom, aqui disse o Robson Santarém, né? Exatamente, as pessoas têm essa resistência, né? Dizendo, não tenho tempo. Porque o começo realmente é muito difícil. Porque a hora que você senta, 90% do que você escuta é o barulho. É o barulho. E leva um certo tempo para esse barulho começar a diminuir, para você começar a escutar uma outra voz dentro de você. Pelo menos essa é a minha experiência. E quando você começa a conectar com essa voz, que até então estava sufocada por esse barulho, cara, começa a ser muito prazeroso, muito bom. E até uma coisa interessante para jogar aqui para você, a gente está falando um pouco sobre o como, né? Como é que eu desenvolvo mais esse autoconhecimento e esse conhecimento sobre minhas emoções. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é sentar para meditar quando eu estou com sentimentos muito fortes. Ou de tristeza, ou de raiva, ou de alguma coisa. Sentar para meditar nessas horas para mim é fantástico, porque essa emoção internamente ela me conduz para lugares internos de onde elas se originaram e me trazem informações muito ricas. Deu uma pipocada aí, não sei se... Acho que eu perdi o finalzinho. Eu estava dizendo que eu gosto de meditar muito quando eu estou sentindo emoções muito fortes. Então, quando eu medito, quando eu estou com um caldo emocional denso, é muito útil, essa é a palavra que me vem agora, útil no sentido de que essa emoção, ela me leva para lugares internos que antes eu não tinha visitado ainda. Que é muito diferente de você meditar num dia que está tudo bem e tranquilo, né? Eu diria para você, Lanes, assim, que o meu barulho interno nunca acabou. Nunca vai acabar. Está sempre ali, né? Mas eu acho que a grande habilidade, e aí voltando na questão da equanimidade, eu faço os retiros de Vipassana, né? Acho que é um dos métodos que eu mais gosto de fazer. E eles explicam que a equanimidade é a arte de você observar e não reagir. Que é exatamente isso que você está trazendo. Eu estou lá com aquele caldo emocional. De novo. Equanimidade é a arte de você observar e não reagir. Vamos entender reação como a impulsividade, aquele roupante que você tem. Então, por exemplo, eu observo o que está rolando dentro de mim. Estou com raiva, por exemplo, né? Estou com aquele caldo emocional, aquela coisa pesada. O que eu vou fazer com isso? Observo e não reajo. E aí esse espaço interno
me ajuda a escolher a ação mais apropriada para lidar com aquilo que eu estou enfrentando. Então, isso, inclusive, a gente ensina, tanto em seminários quanto até em situações mais particulares, para que o indivíduo comece a cultivar a prática, para que ele ganhe essa musculatura, para que ele tenha maestria. O que a gente quer, no final das contas, é maestria, domínio pessoal, né? Uhum. Para que eu possa saber utilizar essa energia emocional para algo construtivo, para algo benéfico para a pessoa e para os outros também, né? Então, eu acho que o ser humano tem essa capacidade, né, de reflexão. Mas eu também questiono, né, o quanto que essa capacidade reflexiva ela é efetivamente utilizada para o bem, né? Para uma questão ética. Porque, assim, se eu me beneficio, mas o outro sai perdendo, não é ético. Uhum. Né? E aí a gente pode navegar para vários outros elementos. Por exemplo, no ambiente corporativo, a gente fala muito sobre a questão da comunicação assertiva, né, que envolve, por exemplo, você tem que ter inteligência emocional para construir uma comunicação assertiva, para lidar com um conflito, né? Especialmente quando você Sim. vai lidar com uma pessoa agressiva. Então, eu estou centrado, equânime, observo o outro, percebo até que aquele comportamento do outro, ele é legítimo, não preciso concordar com ele, obviamente, mas ele é legítimo na perspectiva do outro, e vou buscar a melhor solução junto com o outro para que a gente tenha um ganha-ganha, por exemplo. Então eu preciso desse centramento, desse domínio pessoal para que eu possa me expressar de uma maneira apropriada e adequada. Uhum. Até o comentário da Vivi Matos aqui, a palavra que vem à mente foi o benefício que observei foi deixar de ser reativa. Eu tenho ação, mas não sou reativo à ação do outro, né? Isso traz para mim essa noção, depois que eu passei a ser um meditador, a forma mais simples que eu posso passar isso para as pessoas do que acontece é um ganho de espaço. Então, o espaço entre o que acontece comigo e como eu reajo, eu ganho um espaço maior, onde eu posso pensar, eu posso refletir. E é exatamente este espaço, quando ele é muito curto, a pessoa passa a ser simplesmente reativa, né? Acontece uma coisa, ela já dá de volta. Tomou, levou. E quando a gente ganha esse espaço maior para ponderar, até para sentir, né, o que eu estou sentindo, né? Eu acho isso uma coisa muito legal. Vamos falar de mais uma coisa aqui, Carlos. Quando eu digo assim, outro dia você me deixou com muita raiva. Quando a gente olha isso no funcionamento, o correto seria dizer, eu me deixei com muita raiva com aquilo que você me disse. Então, quer dizer, o autor de ter despertado a raiva não é você, o autor sou eu. Então, eu despertei a raiva com algo que você falou. Como é que a gente pode inserir isso nesse domínio da inteligência emocional? Acho que isso tem tudo a ver com a postura de vitimização e de protagonista. Uhum. Uma pessoa que é madura emocionalmente, inteligente emocionalmente, ela está mais para o protagonista do que para uma pessoa de vítima. O vítima terceiriza essa responsabilidade. Uhum. É o outro que me tira do sério, é o outro que me deixa com raiva, é o trânsito que me deixa puto, uma série de outras coisas. Sempre o outro. Uhum. E o protagonista não, ele assume 100% da responsabilidade das ações, do que ele sente e das consequências dessas ações, e está disposto a assumir essa responsabilidade. Eu acho que isso também envolve esse ganho da maturidade, como eu gosto de chamar. Uhum.
Você Show sabe de que eu me bola. lembrei de essa sua última fala, né, de um espaço ampliado. Quero fazer uma referência a Elisa Cossasa. Eu não escutei isso dela, mas escutei isso de um outro mestre de Aikido, também um velho conhecido, José Bueno. Ele dizia o seguinte, que um faixa preta na vida, né, e eu faço uma analogia de uma pessoa madura emocionalmente, como um faixa preta na vida, diante de um conflito, ele ocupa os espaços vazios. Tem muito a ver com isso que você falou. Então, Uhum. não adianta bater de frente com uma situação. E você ser maduro emocionalmente muitas vezes envolve o quê? Opa, eu vou recuar um pouco agora. Não é o momento, né? Se eu vejo alguém que está alterado emocionalmente, preciso, por exemplo, fazer uma conversa importante, não é o momento, eu vou me recuar um pouquinho. Deixa a pessoa se colocar na razão. Agora vamos conversar, né? Vamos tratar daquele assunto. Então é um pouco dessa dança, dessa leveza. E eu acho que a inteligência emocional busca essa leveza, essa fluidez, né? Que eu acho que a gente precisa angariar e incorporar na vida, nas nossas relações. Com certeza. Meu caro, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo nessa nossa edição 95, sobre inteligência emocional. Você escreveu um artigo que você traz a mentoria, um tema que lhe é extremamente caro. Fala um pouquinho sobre o contexto desse seu artigo. Tá. Bom, a mentoria, ela quase sempre é vista como um método de desenvolvimento individual voltado para a transferência de um conhecimento, de uma bagagem de conhecimento, de um conjunto de saberes, de um mentor, que é um sênior, né? E ele vai interagir com uma pessoa que é o aprendiz, que é o protegido, ou o mentorado. E eu sempre me intrigava um pouco essa questão, né? E inclusive uma das disciplinas que eu dou na FGV é coaching e mentoring, e que as pessoas elas têm uma definição assim, não, o coaching é desenvolvimento pessoal, mas a mentoria é desenvolvimento profissional. E dentro dos meus estudos, eu percebi que não é só isso. Que a mentoria, até por ser uma relação mais longa do que até um processo de coaching, você acaba criando uma relação com aquele indivíduo, né, o mentor e o mentorado, que até extrapola os aspectos profissionais. A tendência até é que aquela relação possa evoluir para uma amizade, né, um vínculo mais forte. Então veja que, partindo do pressuposto que todos nós somos mentores informais, que a gente influencia outras pessoas de alguma maneira, por que não essa influência da maturidade emocional, ela também não é algo que é transferido para o outro? A gente sabe que dentro da mentoria tem algumas funções, como por exemplo, dentro da função instrumental, que é mais voltado para a carreira e para trabalho, a função de proteção, né, uma outra função socioemocional que a gente chama de aceitação, aceitar o outro como ele sem qualquer reserva, mas também a questão da escuta, do aconselhamento e uma importante função que é a função modelagem. O mentor ele é um exemplo para o outro, ele é um exemplo de conduta, ele é um exemplo, é um modelo profissional também, mas especialmente um modelo de conduta, de comportamento, de maestria. Então, no artigo o que eu propus, primeiro a gente trazer a questão desta influência, dessa transferência de bagagem, de maturidade emocional que o mentor faz também com o mentorado, porque a convivência faz com que esse indivíduo ele desperte determinadas habilidades, como, por exemplo, se posicionar diante de um desafio, de um problema, como lidar com a frustração, na medida que esse mentor vai compartilhando as suas histórias também. E um outro ponto também é o elemento da sustentação da relação.
porque a gente sabe que é necessário, essa relação ela é pautada pela confiança, né? E essa relação ela não é exitosa 100%. A gente sabe que muitos processos de mentoria envolve frustração, envolve, por exemplo, a ausência de escuta do protegido, do mentorado, e como essa relação ela é construída dentro de uma, digamos assim, de um ambiente seguro, né? Um ambiente protetivo. E aí, obviamente, que a questão da inteligência emocional, os domínios da inteligência emocional, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e as habilidades sociais, que aí abre um outro universo de habilidades, são fundamentais para que os indivíduos tenham êxito nesse processo. Então, o artigo ele trata exatamente disso. Maravilha. Pessoal, nós já estamos em 53 minutos aqui da nossa conversa. Agora precisamos ir para o nosso encerramento. Queria deixar o convite para cada um de vocês, para vocês acessarem a revista Coaching Brasil, www.revistacoachingbrasil.com.br, e os artigos desse nosso dossiê da edição 95, eles estão todos abertos por alguns dias. Bastando você fazer um cadastro gratuito, você pode ler todos esses artigos desse nosso dossiê. Se você trabalha com desenvolvimento humano, convido você a tornar-se assinante premium. Um dos diferenciais que nós temos na revista é você poder acessar todas as nossas edições anteriores. Hoje nós temos um total de 95 edições. Então aqui não tem negócio de comprar edição antiga, você pode acessar tudo. Aliás, se você assinar, você vai descobrir que Carlos Legal já tem 22 artigos publicados 23. Na revista. 23 agora, né? 22 era antes, agora 23. Então, queria convidar vocês para seguir a revista Coaching Brasil aqui no Instagram, no Facebook. Sigam também Carlos Legal, que o seu Instagram como é que é? Carlos Legalas? Carlos Legalas. Carlos Legalas. Procura o Carlos, segue o Carlos, você vai ter sempre também informação de muita qualidade. Quinta-feira que vem, dia 15, 8 horas da noite, nós vamos ter o nosso webinar juntando todos os nossos autores desse dossiê. Vai ser um papo muito legal, vai ser via Zoom, então precisa fazer inscrição e você vai encontrar já hoje à tarde aqui no Instagram e no Facebook uma postagem dando endereço para você fazer essa sua inscrição. Carlos, suas palavras finais. Gente, um imenso prazer ter contribuído com a revista, mas esse é o segundo dossiê que eu coordeno, né? Uma honra imensa. Luciano, parabéns aí pela sua garra, pela sua disposição de manter esse instrumento de conhecimento tão vivo, né? E é uma oportunidade da gente se relacionar com tanta gente interessante, tanta gente inteligente, que busca aí tem como o conhecimento como um valor de vida, né? Então desejo a vocês aí que vocês se cuidem também bastante sobre o assunto. Eu continuo aí à disposição, tem muita coisa aí que eu produzo e é isso aí. Um beijo para todos e nos vemos dia 15. Legal. Maravilha, pessoal. Então, dia 15 a gente se encontra no Zoom. Avise amigos e amigas, ajuda a gente a fazer essa divulgação aí. Então, beijo no coração de todo mundo, grato pela presença e até breve, pessoal. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja premium.